Que bom podermos continuar nosso passeio no jardim da Palavra de Deus. A vida na terra é ela mesma passageira, mas esta palavra é gloriosa, é de vida eterna aos filhos de Deus. Homens e mulheres que creem no Deus desta palavra, renovados com o batismo de Deus, como o abre-alas João Batista demonstrou em Jesus, o próprio Cristo. Vamos iniciar a leitura do capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa." Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. As narrativas na Bíblia escorrem através da genuína realidade humana até nos detalhes. Você notou quando a mãe de Jesus, talvez com uma cutucadinha e até uma piscada de olho, lhe disse que acabou o vinho, sabendo que o filho dela, concebido pelo Espírito Santo, poderia suprir? E você notou a resposta do filho dela? "Cara senhora, minha mãe, o que lhe faz pensar poder pedir coisas como essa?" Por um lado, notamos o caráter de zelo e fé de mãe preocupada com aquela constrangedora situação do vinho ter acabado na festa de casamento, sabendo que seu filho poderia usar o poder de Deus para ajudar. E por outro lado, notamos como Jesus, de cara, no primeiro milagre, retruca, dizendo que seu ministério não será conduzido pelas disposições dela, mas do Pai Celeste. Jesus está dizendo que fará tudo o que terá de fazer, inclusive este milagre, mas não para satisfazer sua mãe ou a vontade de qualquer outra pessoa, mas para satisfazer a vontade de Deus, que o levaria no final, quando sua hora chegasse, como ele diz, a beber do cálice que só ele poderia beber, o que, aliás, dificilmente sua mãe poderia determinar. Jesus fala com frequência da sua hora chegar, ou da sua hora durante os 3 anos de seu ministério. João refere-se a esta hora não ter chegado também nos capítulos 2, 7, 8, 12, 16 e 17, por exemplo. Esta hora que deve chegar deve ser muito importante. Qual é o significado dela que vemos aqui no capítulo 2, versículo 4? João nos revela, por exemplo, no capítulo 17, versículo 1, que diz assim: "Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique." A sua hora se refere àquela da morte e ressurreição de Jesus, definida desde o princípio através dele mesmo, através da palavra, que estava com Deus e que era Deus, como João fala logo no começo do Evangelho, como já vimos no primeiro episódio. E será nesta hora, a da sua morte, a ressurreição e ascensão, que o Filho será glorificado. E será a mesma glória que alcançarão os filhos de Deus, que são aqueles que depositam sua fé nele e na sua palavra. Esta hora aponta para a glória e a ela devemos apontar a nossa fé. Glória e fé. E é exatamente disto que trata a história desse primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia.
Como vemos no versículo 11, essa história fala de glória e de fé. Fala da glória que deve ser vista só em Jesus e fala da fé dos seus discípulos que creem nele. Então, como é que esse milagre do vinho aponta para a glória de Jesus e nos chama para a fé? Na verdade, de duas maneiras. Uma pela própria manifestação física do milagre e a outra maneira que esse milagre aponta para a glória de Jesus é no seu cumprimento profético. Vamos concluir esse episódio falando na manifestação física e deixar para falar do cumprimento profético no próximo episódio. Este milagre foi testemunhado por muitas pessoas e compartilhado a voz e por cartas para ainda muito mais pessoas em toda a região, muitas das quais ainda vivas quando este texto final do Novo Testamento que temos hoje começou a circular uns 60 anos mais tarde com o relato deste evento e milagre. A manifestação física da glória vista em Jesus é evidente, pela impressionante quantidade de vinho. No versículo 6, estamos falando de 480 a 720 litros, cerca de 1.000 garrafas de vinho. Era muito vinho que saiu das jarras que foram enchidas só de água, improvisamente e na frente dos olhares de muitos. Com certeza, não foi um truque de mágica. E a manifestação física da glória vista em Jesus é evidente pela impressionante qualidade do vinho. No versículo 10, estamos falando que saiu o melhor vinho, e providenciado por Jesus e não pelo noivo. Afinal, tudo o que Deus faz nos faz tirar o chapéu para Ele. Não, mais do que isso, nos chama a nos prostrar diante dele em adoração. Mas o significado da história é ainda mais profundo, como veremos no próximo episódio. Venha participar nesse casamento e beber deste vinho. Deus te abençoe.